Oi! Hoje a aula vai ser este castiçal de papel machê. Então eu te convido a ficar comigo até o finalzinho, porque ele é cheio de truques. Então se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Tá, então aqui eu comprei uma velinha dessas perfumadas, ela tem 5 centímetros no diâmetro. Então a gente vai fazer, no meu caso aqui, que a velinha tem 5 centímetros nesse castiçal, a gente vai fazer um papelão de 21 por 12. Tá? Então ele tem que ter uma folga aqui, porque eu vou pôr papel machê por dentro também, ó. Então ele tem que ter, não sei se dá pra ver, uma folga aqui, ó. Que na hora de depois da gente montar tudo, isso aqui vai ter papel machê por dentro. Agora depois de fixado aqui, eu vou começar com cola quente para poder fixar o início do papel, que vai ficar mais fácil. Já fiz uma primeira parte assim só com papel, agora eu vou pôr o papel alumínio para poder deixar mais bonitinho. Então uma maçaroca por enquanto, então o papel alumínio vai fixar, vai ficar melhor. Essa parte que vai ficar, até o ideal seria se a gente tivesse um frasco para pôr aqui para fixar, para ele não ficar meio torto. Mas como eu não tinha, eu botei papel e resolve também. Tá, então agora a gente vai, essa parte aqui vai ser a parte do chapéu, que aqui vai ser a aba do chapéu, tá? Então aqui vai ser o coco do chapéu, no caso. Aqui a gente põe o alumínio, fica melhor. Aí depois põe a fita crepe por cima. Já tá tomando forma. Agora na parte de baixo aqui, a gente põe mais papel. E tem que cuidar para deixar meio reto, porque isso aqui vai ser a parte de baixo da base, né? Então não pode ficar meio muito redondo. A gente tem que cuidar nisso. Agora para fazer a parte onde vai a manta, aqui, eu tenho esse pedaço essa fita crepe vazia aqui, aí para fazer uma armação. Pode usar outra coisa, eu usei isso aqui que é mais prático. Pode se cortar, colar no papelãozinho de repente. E aí põe esse aqui por cima. E a gente põe com a cola quente também aqui, ó. Aí depois coloca ele aqui. Já fica pronto aí, na hora de pôr a manta é só pôr o papel machê por cima. Tá pronto aqui, ó. Então ficou essa parte aqui, vai ser colada aqui. Aí depois da papel machê posto aqui, a gente põe aqui e faz a mantinha. Então agora cola aqui, pra centralizar mais. E aqui eu pus esse papelão, quando eu terminar eu tiro, pra ele não ficar torto. E vou fazer agora a parte da aba do chapéu. Tá? Aqui fiz o aro do chapéu. Tá? Então já vou colocar aqui. Agora a gente põe um papel aqui pra fazer uma cama, no caso. Tá? Então aqui a minha vela tem 4 centímetros, então tem que deixar mais ou menos 4 centímetros aqui. E eu pus um papelãozinho para servir de base ali para pôr a vela. Tá? Ó, pode afundar um pouquinho mais. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Aí depois a gente põe o papel machê aqui bem fininho, depois de seco encaixa a vela. Tá? Então dá para tirar e botar, dá para mudar de vela, mudar de aroma, não tem problema nenhum. E aqui botei um pouco de fita crepe para poder pôr o papel machê fica melhor. Aqui eu vou pôr cola quente, ó, pra ela não descer. Aí já fica toda a estrutura pronta. Tá? Pus um pouquinho de fita crepe aqui, ó, pra segurar. E aqui a estrutura tá pronta. Então a gente vai começar a já pôr a massa. Agora vamos aplicando papel machê. E a parte do nariz dele e a manta eu faço depois. É uma peça que vai ficar muito bonita na mesa. E também dá pra fazer rena, dá pra fazer o Papai Noel, dá pra fazer variações. Não precisa ser o boneco de neve. Eu quis fazer o boneco de neve, que eu já ensinei o Papai Noel em vez de porta e em vez de maçaneta, pra não ficar repetindo.
Aí eu resolvi fazer esse aqui pra ficar diferente. Mas dá pra fazer um Papai Noel também, uma rena. Olha que amor que não vai ficar. Pode fazer os 2, 3 bichinhos pra quem tem uma família grande, vai fazer uma mesa bem bonita. E lembrando que o papel machê se faz em partes, né? A gente faz uma parte, deixa secar. Aí depois... Hoje, como tá nublado aqui, vai demorar. Acho que só amanhã pra mim terminar. Mas... se tá seco, é um tapa de secar. Se tem sol... Hoje tá nublado, tá frio aqui. Em pleno quase dezembro, em pleno dezembro. Pra quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, então o clima aqui... Ou a gente morre de frio ou morre de calor. Então a gente tem que fazer em partes, porque tem uma parte que a gente põe, deixa secar, depois vira, senão a gente não consegue manusear a peça. E esse aqui, como é o boneco de neve, ele não precisa ser perfeitinho. O boneco de neve, ele é meio esquisitão mesmo, né? Ele precisa totalmente redondinho. E ela fica pesada enquanto a gente tá fazendo, mas depois de pronta, fica muito leve. Tá? Não tem muito mistério, tá? Papel machê é só ir aplicando e alisando essa parte aqui da aba do chapéu que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu volto pra fazer só a parte dos acabamentos no papel machê. Aqui, ó. Aqui eu faço assim. A aba do chapéu vai fazendo assim por baixo. Aí depois que secar, a gente faz a parte de cima. Tá, aqui eu já fiz a parte da manta, depois eu vou fazer a parte do nó da manta. Então aqui na aba do chapéu eu fiz embaixo, ó. E agora com o saquinho plástico para facilitar, para fazer a junção da parte de cima com a parte de baixo. O saquinho plástico, ele ajuda a alisar. Tá? Quem já viu meus outros vídeos sabe que eu sou fã do saquinho. Então, quando a massa tá molhada e a gente passa o saquinho, aí fica perfeito. E aqui com o saquinho, que não gruda na mão, a gente vai conseguindo fazer as beiradinhas aqui da aba do chapéu. Então, ele é todo feito assim, agora a parte que a parte de baixo do chapéu eu já pus. Agora, tô pondo a parte de cima. E aí, tá fazendo a junção da parte de cima com a parte de baixo, que ainda tá tudo úmido. E se tivesse seco, teria que pôr cola, tá? Como tá tudo molhado, ainda pra fazer assim. Acho que dá pra ver assim. Então, faz todo o redor dele assim. Vai pondo o dedo assim. E aqui, pra fazer a parte interna, que fica meio complicado pra fazer retinho, aí eu me dei conta que podia fazer com uma tampinha. Tampinha de tinta, assim, ó. Aí vai ficar bem direitinho. Com o plástico, o plástico não deixa grudar. Essa parte aqui, esse canto aqui que é ruim. E aí com a tampinha a gente consegue fazer direitinho. Eu só arrumo ali com a pazinha. Essa pra poder pôr a velinha. Quem não quiser pôr velinha de acender, tem a velinha eletrônica também. Fume. Mas é uma alternativa. Pra pôr, e é praticamente o mesmo tamanho. Só aí cada um faz aqui a parte do chapéu, aí vai ficar talvez um pouquinho menor. Então, eu acho que vou deixar secar aqui pra depois arrumar, porque eu preciso segurar pra poder mexer aqui, vai ficar difícil. Agora com o pauzinho pra gente armar, a gente faz com um papel alumínio, o narizinho dele, que é uma cenourinha, né? Normalmente uma cenourinha. Então, essa parte, ela vai sendo mais fina na ponta e mais grossa na outra ponta. Uma coisa assim. Aí, já ponho um pouquinho de fita crepe aqui, só pra armar. E deixa esse pauzinho aqui, que a gente vai fazer um furo ali pra armar melhor. Aí, consegue fixar melhor, quer dizer. E ela põe a massa e deixa aqui mais retinho, onde vai pôr na carinha dele. Acho que assim tá bom. Mais ou menos assim.
Aí depois a gente, na hora de colocar, a gente arruma ao redor com a massa. Então vai estar tudo seco, vai estar a carinha dele seco e a cenourinha seca, aí fica mais fácil. Tá, aqui depois de ele seco, tinha uma parte aqui que ficou meio feia, meio bicuda, aí eu pus um pouquinho mais de massa. Que às vezes a gente consegue ver esse tipo de defeito só depois de seco mesmo. E o lado de cá tava muito reto, eu pus mais um pouquinho de massa para ficar mais abaulado, tá? E aqui a manta, eu pensei em fazer assim, ó. Ela vai ficar um pouquinho para fora, porque senão ela vai ficar muito curtinha, vai ficar feio. Eu achei que vai ficar mais bonitinha se eu pôr assim e ficar um pouquinho para fora da pecinha, do bichinho, do bonequinho, quer dizer. Eu acho que vai ficar melhor, tá? Então aqui eu vou pôr massa, vou colar essa parte aqui. A gente cola, aí depois passa a massa por cima, tá? Então assim que eu vou fazer. E aqui eu fiz o furinho, ó. Eu vou pôr o narizinho. Fiz um furinho com cravador. Tá, com esses cravadorzinhos de... Acho que vocês usam scrap. Assim. Olha que fofinho que vai ficar, ó. Agora a gente põe um pouquinho de massa aqui pra não ficar com essa parte feia, ó. Isso aí tem que ser feito depois. Arruma aqui em roda e deu. Aí eu vou colar essa parte aqui da manta. Acho que eu até vou colar com cola quente. Aqui depois agora a gente marca, porque isso aqui é uma pedra, como se fosse uma cenourinha, então ele não vai sair reto daqui. Então só pus a massa para poder fazer um acabamento. Então, agora a gente marca a cenoura aqui. Aí depois eu vou dar uma lixada nele. Dá para lixar com a mão, mas eu vou dar uma lixada na minha máquina, que fica mais rápido. E é melhor. Colei com cola quente, ó. Então, depois que seca, eu vou fazer assim, ele secar, ele vai ficar durinho, não vai ter mais problema, tá? Então, vou pôr a massa aqui e já volto, ponho pra secar. Tá, eu fiz a parte aqui da manta. Agora eu vou esperar que ela seque, que aí depois eu faço a parte de baixo também e ajeito o que tá feio aqui. Então tem que secar um pouco pelo menos pra poder terminar. Tá, agora já tá todo pronto, seco. Tá, eu fiz a mantinha, ficou assim, ó. Aí depois eu dei uma lixada, tá? Daí agora eu vou passar primer, um primer caseiro, que normalmente eu, nos últimos vídeos até nem tenho passado e não tem dado problema, que às vezes racha, o papel machê racha. E o primer evita, ajuda a não rachar, não que evita totalmente, tá? Então depois que a gente passa o primer, eu vou ver, de repente tem uns defeitinhos, aí eu passo massa corrida pra ajeitar, tá? Mas primeiro, depois que a gente passa o branco, a gente vê melhor os defeitos, eu acho. Pelo menos na minha visão. Tá? Então, esse primer caseiro eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Tá todo pronto, eu passei o primer, ó. Agora eu vou fazer a pintura e depois é uma pintura simples, não tem nada extraordinário. Então, aqui quando fica assim, ó, uns furinhos, a gente vem com massa corrida e põe ali, eu tenho um pincelzinho velho pra isso, ó. Aí tapa com massa corrida esses furinhos aqui, que às vezes fica. Aí deixa secar. Tá pronto. Aqui nessa parte, assim, mais básica, eu já fiz, tá? Mas pra vocês não tinha nada extraordinário, né? Pintar um chapeuzinho de preto. Aqui eu vou fazer uma decoração dos listadinhos. De repente pôr um pouco de... Aí fazer a carinha. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou terminar a decoração. Fazer lista vermelha em toda a mantinha dele. E depois eu acho que vou botar um douradinho junto. Aqui tem. Fiz as listas, eu larguei um pouquinho, achei que estava muito fininha.
Aí depois eu vou pôr um dourado aqui também. Então, eu marquei mais ou menos aqui a carinha, a boquinha e os olhinhos. Vou fazer o olhinho primeiro. Pra fazer as ranhuras da cenoura, mais ou menos, um marronzinho mais que tem a ver com esse laranja, né? O marrom eu vou pintar os traços da boquinha. Agora com dourado, a gente faz um listinho aqui no meio para dar um tchanzinho. Cortei 3 folhinhas de azevinho para decorar o chapéuzinho dele e vou usar essas bolinhas de biju de plástico aqui. Depois vou pintar de verde e vou colar com cola instantânea. Tá, aqui eu já fiz as folhinhas de cartolina e já colei com cola branca, depois colei com cola instantânea as bolinhas. Até acho que as bolinhas podiam ser um pouquinho maior, mas eu não tinha maior do que essas aqui. Agora eu vou fazer só uma sombrinha aqui na parte da manta, para dar uma profundidade. Fazer com pincel de sombra, é a mesma sombra da pintura country. Molha ali e tira o excesso e faz a sombrinha ali. Assim. De repente por aqui também. Com verde mais claro, dá uma luz aqui. Tá pronto o nosso boneco de neve. Tá? Fiz uma sombrinha ao redor aqui. E aí fiz uma luz aqui para dar um tchanzinho. Tá? Agora eu vou pôr a vela. A velinha vai ficar muito fofo. Vai ficar uma coisa de decoração bonita na mesa, né? Eu acho que vai ficar bem legal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. Como eu disse, essa aula pode ter outra versão, como Papai Noel, como uma rena para enfeitar a mesa ou qualquer outro ambiente de vocês no Natal. E não esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar o sininho para os próximos vídeos e de deixar um comentário que me deixa muito feliz. E agora no final do vídeo vou deixar a playlist das aulas que eu já dei com peças de Natal, tá? Então não esqueçam de olhar. E um beijo a todos e até a próxima.